dar-vos aqui o meu testemunho. Realmente, as histórias, estas são histórias reais, vidas reais, não é? Impactam a nossa vida, a da nossa família e estamos sempre prontos e disponíveis para contar as nossas histórias. Essa frase que eu partilhei com vocês há 3 anos, desde que conheço aqui alguns de vocês na LifeWave, tem a ver, vou só relatar-vos aqui, que fez-me lembrar quando é que eu disse a mim própria que eu iria, a partir daquele momento, ser a única a sentir isso e agir em prol disso, ser a única pessoa responsável pela minha saúde. Foi num quarto do hospital do IPO, em que a minha mãe fechou os olhos naquele quarto. Então, eu presenciei o estado grave da minha mãe até ela falecer com um carcinoma, um melanoma, e, e vi muita negligência por parte de alguns profissionais de saúde que cuidaram até da minha mãe. Então eu senti realmente que o nosso corpo é único e que nós podemos sentir e agir em função do que nós sabemos que está mal. Muitas das vezes os profissionais fazem o seu melhor, aquilo que estudaram, mas eles não sabem muita coisa sobre o nosso verdadeiramente estado. Então eu senti que eu iria daí para a frente ser responsável mesmo pela minha saúde. E também investi muito na minha área profissional de saúde, não é? Na parte mais terapêutica. E essa frase hoje eu digo a muitas pessoas: sejamos nossos próprios médicos, não é? Porque senão também muitas das vezes os profissionais não conseguem encontrar as maleitas. Então nós temos que agir ter muito conhecimento, autoconhecimento, sentir o corpo, porque ele tem estruturas e capacidades para sarar o que estiver errado, desde que esteja num solo fértil, não é? Nós temos que estar saudável. E desde aí para a frente eu também investi muito na medicina integrativa e na medicina mais preventiva. Para mim, saúde é prevenção. E a LifeWave, eu costumo dizer quem bate à porta, não é? As portas abrem-se. Então eu comecei sempre em busca de algo nas minhas orações com Deus, sou crente, né, em Deus, nestas minhas orações eu pedia sempre que viesse ter comigo ferramentas para eu ter saúde, longevidade, vejo-me chegar aos 100 anos, eu também digo muito isto, eu quero chegar aos 100 anos, eu quero grupos de pessoas à minha volta que tenham esta visão, que hoje nós podemos chegar aos 100 anos com saúde, não é? Ter esta longevidade, este bem-estar até estarmos cá numa vida longa. Merecemos e temos capacidades e instrumentos. E a LifeWave chegou à minha vida precisamente no dia 6 de junho de 2023. Eu fiz logo a minha inscrição, uma amiga minha mandou-me o link, eu fiz logo a inscrição, porque percebi muito rapidamente que isto tinha, qual era o mecanismo. Que eu digo, opá, isto é como o sol. Vamos para o sol, temos a vitamina D. Deixamos de estar ao sol. Chega ao inverno, baixa a vitamina D. Então o mecanismo é um bocadinho, o adesivo parece o sol, não é? Junto da nossa pele, ativa coisas celulares. Pronto, percebi muito rapidamente assim que isto não tinha efeitos secundários e que não era medicamento e mandei vir. Três coisas muito rápidas eu senti nas primeiras horas. Primeiro foi na dor, mas não foi em mim, foi no meu filho. Chegaram os pets cá a casa, o meu filho tinha uma entorse no pé. Prontos, testei logo no sítio da dor. Prontos, e o miúdo, a Leonor disse muito bem. Já agora, a Leonor, uma das coisas que eu adorei no evento foi estar com pessoas e pessoas que eu já não via há muitos anos também. E uma delas foi a Leonor, dar aquele grande abraço. Também eu entrei praticamente na empresa e conheci bem a Leonor de perto. Encontramos em muitos eventos ou presenciais e então adoro a Leonor, la viu? Então, e gostei muito de a ver em Cascais. E então foi nessa entorse do meu filho. E ele disse-me: incrível, mãe, o que é isto? Eu já não tenho a dor que tinha. E passou a ir treinar muito rapidamente, coisa que demoraria para aí 2, 3 semanas, segundo a, a fisioterapeuta lá do futebol, que isto foi uma entorse no futebol. E ele passou a ir treinar muito rápido. Logo, passado 2 dias, o puto já estava a treinar. Então, nessa entorse, eu reparei que realmente pode uma dor.
pode suprir rapidamente a dor. A minha sogra tinha 92 anos, ela está com 94, ela tinha 92. Eu digo que vou ter sogra para muitos anos, porque ela a usar o X em 39, e ainda bem, porque assim não nos dá muita preocupação. Sogras saudáveis é top, top. Então, ela estava cá em casa no fim de semana, já estava cá os adesivos, e é claro, 92 anos, joelhos, coluna, sobe e desce escada já queixosa, já evitava muito até vir cá a casa por causa dos degraus, e eu coloquei-lhe o X39 numa tarde. No início da tarde, coloquei-lhe na lombar. E ela foi dar uma voltita de tarde e sentiu-se muito bem. Diz que se levantava e sentava e já não tinha aquela pressão da dor, aquela incomodação. Prontos, passou a usar e também vimos que na dor, nestes casos, neste particular caso, funcionou mesmo muito bem. E eu estava a usar. No dia da entorse de Samuel, eu coloquei o meu PET, uma quarta-feira, foi quando chegaram, e no sábado, eu não senti nada de especial. Eu, saudável, nada de especial. Mas no sábado eu fiz um serviço, eu trabalho muito, a minha área também de dermocosmética e cosmetologia. Eu fiz um serviço no sábado que normalmente eu não consigo fazer sem no final do dia eu estar tipo derreada. E o que eu senti nesse sábado, eu e uma colega, uma parceira que estávamos juntas a trabalhar, e ela virou-se para mim e disse: Ui, tu ainda não paraste hoje, ainda vais atender outra paciente? E eu disse: Pai, eu sinto-me bem. E eu mostrei-lhe a ela e disse: Será que realmente isto eu sinto-me mesmo bem? Eram 4:30 da tarde, eu cheguei a casa, comecei a arrumar a casa, a fazer as coisas de casa. Eu disse: Fogo, realmente isto dá uma boa disposição, uma mais energia. Isto era o meu terceiro dia. Foi o que eu senti no meu corpo, foi terceiro dia, mesmo resistência, nada de cansaço e trabalharmos como se nada fosse. Entretanto, eu desde 2019, eu estava a ser seguida na ginecologia porque tinha um mioma e um pólipo, ok? E o mioma estava, mesmo estando na sua dimensão e não estando a evoluir, eu em 2023 estava para retirar esse mioma por causa de uma anemia. E a cirurgia estava, eu tinha decidido em 2023, tinha assinado o documento para a cirurgia que seria em outubro. Eu recebo os adesivos em junho e começo a usar direitinho. Eu queria testar tudo direitinho. Eu tinha prometido 6 meses direitinho de X39 aqui no corpinho. Eu prometi a mim mesma 6 meses. E comecei a usar o adesivo. E eu intercalava muito. C7, dois dedos abaixo do umbigo. Até que houve uma altura que eu comecei a usar mais abaixo do umbigo. Porque ia para a praia, porque eu uso fato de banho e sentia que o adesivo estava mais protegido ali. Prontos, comecei por intuição a usá-lo abaixo do umbigo. E não me liga, o mioma estava lá, eu não me fiz, não me doía nada, não sentia nada, por isso não, eu não sentia nada, o que é que ia acontecer ao meu miomazito, nada, ele está lá. E eu sabia que ele estava lá porque em 2023 eu tinha feito uma ecografia em junho, precisamente antes de receber os adesivos, porque tive uma cólica renal e nessa cólica renal, por um achado, viram um mioma e estava lá o mioma. Por isso, muito, de certeza que eu em junho tinha lá o mioma, ok? Por causa dessa ecografia renal. Em agosto, eu sinto algo que deveria repetir a ecografia, porque em outubro eu ia ser operada. E eu peço à minha médica do Pedro Hispano para ela me passar uma ecografia. Ela disse-me: Ah, é crente, isto com certeza não vai, não é assim como você pensa. Pronto, sim, eu sou crente, passo lá se puder e eu vou fazer a ecografia. Se não puder, eu peço à minha médica de família, mas a senhora passou. Passou e eu fui fazer a ecografia 20 e poucos de agosto, uma transvaginal, que é aquelas mais certinhas, direitinhas, que se vê tudo. E fiz a ecografia e, para espanto da médica que me estava a fazer a ecografia, ela disse que não via motivo nenhum para eu continuar no hospital. Eu não tinha pólipo e o mioma já estava bastante reduzido, muito pequenino, ao ponto de já nem haver protocolo para tirarem aquele mioma. Pronto, e foi isso que aconteceu. Eu livrei-me de uma.
de um bisturi, livrei-me de uma cirurgia que há sempre riscos, não é? E eu tinha assinado conscientemente quais seriam os riscos, e para mim fiquei muito feliz com essa notícia. Entretanto, o ano passado, a minha filha começou, ela sempre teve muitas dores menstruais, horríveis, 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 daquelas dores muito fortes. Ela estava na Holanda e às vezes era mesmo muito insuportável, e ela veio para cá e eu disse: olha, começa a usar o X39 abaixo do umbigo e vê, experimenta, porque isto vai-te com certeza aliviar. E até hoje também garantimos a muitas pessoas, nestes casos, dores menstruais, ajuda bastante. As menopausas, aqueles calores e isso, estou a passar por isso, estou a passar nesta fase, todos estes sintomas da menopausa, e eu sinto que quando eu uso, eu já testei mesmo isto em mim, quando eu uso, diminui drasticamente todos esses sintomas, os calores, as noites mal dormidas, aqueles humores, assim, oscilações de humor, pronto, que a malta começa a dizer que a gente parece bipolar, né? Então, que é tudo hormonal, isto com o X39 diminui drasticamente. Então, eu muitas vezes digo às pessoas, principalmente quem já usa há algum tempo, e as pessoas começam a usar hoje, que às vezes dizem que não veem grandes resultados. E, e eu digo às pessoas: ok, então já estás a usar há uma temporada e sentes que parece que não tens resultado, é isso. Porque se calhar não tens nenhuma doença grave, não tens nada concreto a ver, mas então faz uma coisa: deixa de usar e vê o que é que voltas a sentir. Muitas das vezes nós vamos dar mais valor quando deixamos de usar o produto e depois a gente começa a dizer: não, eu vou ter que pegar nisto porque realmente eu já não me vejo assim há algum tempo. E então eu vejo muitas pessoas que na altura em que começaram, eu partilhei com muita gente, que agora voltaram a dizer: eu tenho que usar o X39 porque as minhas maleitas estão todas agora a voltar. E quanto mais para a frente nós vamos andar, o Rui Miguel disse uma coisa muito, muito boa, tudo certeiro, mas realmente, se nós quisermos manter o nosso corpo alerta, com as células estaminais sempre prontas para socorrer o que vai acontecendo de mal, a nível celular, nós temos que manter o adesivo. Nós temos que o manter. Se deixarmos de o ter, de usar, nós vamos estar propensos aos problemas de saúde que também com a idade vão aparecendo. Então, às vezes eu digo às pessoas: olha, faz uma experiência, deixa de usar e depois vê como é que o teu corpo reage, porque o teu corpo já sente os benefícios, já sentiu, agora deixas de usar. Porquê que eu digo isto? Porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Então, quando a gente deixa de usar, nós vamos ver mais os benefícios que temos quando estamos a usar o X39. Porquê? Eu digo isto porque eu não tenho nenhuma doença crónica. Mas vêm aquelas coisinhas. Agora, neste momento, vêm estas coisas da menopausa, vêm estes mal-estares, vem isto tudo. Prontos, então as pessoas deixam de usar e vão sentir que realmente eu preciso de usar. Pois, para não falar depois na pele, no cabelo, a minha cabeleireira está farta de seguir comigo porque diz que eu estou cheia de cabelos pretos, então a pele também, a gente se quiser uma pele boa, bonita, porque o colagênio é reestrutura. Uma coisa que eu tenho sentido muito, olha, vou partilhar com vocês. Hum, Isto também deve-se à menopausa e deve-se à pré-menopausa, porque ainda não estou na menopausa, mas já estou a sentir a pré, já fiz umas análises e realmente os estrogénios já andam aqui em oscilações. E, hum, e à noite dava-me muita vontade, tinha mais insónias, porque eu já não estava, parece que a bexiga durante a noite não aguentava tanto. Então eu acordava lá e à casa de banho. E uma coisa que eu sentia é: ok, eu quando uso mais contínuo o X39, eu não sinto isso, parece que eu não tenho vontade nenhuma de ir à casa de banho. A bexiga o músculo, não é? Parece que consegue aguentar ali e depois só de manhã é que a gente vai. Se eu não usar, esqueçam, eu tenho que ir 2 vezes de noite à casa de banho. Então, o cologénio, porque também já usei continuamente, para aí 1 ano e tal. O cologénio no corpo também tem este benefício, em termos para nós mulheres, em termos da nossa bexiga, não é? Porque ele é realmente o cimento, né, da casa, não é? O colagênio é o nosso cimento. Então, ele na estrutura também do sistema urinário, né? A bexiga descai, o colagênio também
está em falha. Então, malta, é espetacular. Quando vocês sentirem estes incómodos de noite, irem à casa de banho e não sei o quê, o X39 ajuda muito. Eu sinto muito isso. Então, quando nós deixamos de usar, nós vamos sentir a diferença no nosso corpo. É isso. Pessoas saudáveis é continuar a usar para manterem esta saúde por um máximo de tempo possível, porque isso é o que Deus quer para cada um de nós, é que a gente esteja cá o máximo de tempo possível. E é isto que eu partilho com as pessoas e diariamente partilho esta bênção na vida de todos nós, é partilhar.